Vim aqui falar sobre Sonhos Destruídos, anime cancelado, tudo envolvendo Berserk, o meu, talvez o seu mangá favorito, e todas as polêmicas que estão envolvendo este mangá, essa história e animes dessa história recentemente. Vem comigo para notícias, talvez não tão boas, mas vamos conversar sobre isso agora. Para quem não estava sabendo, um anime fan-anime estava sendo desenvolvido, ou assim estava sendo divulgado, de Berserk, produzido por um tal estúdio Eclipse, que lançou um trailer bem feito dentro dos contextos aí de um fã-anime, com quadros inclusive feitos, segundo eles mesmos divulgaram, quadro a quadro, frame a frame, muito parecido com o próprio mangá, algo para os fãs de Berserk, tão carentes de uma adaptação, que só tiveram ali Era de Ouro adaptado, Memorial Edition mais recente, muito boa, inclusive, muitos ainda fãs pra caramba do anime de 97, muitos que sofreram como eu, mas assistiram a versão 2016, 2017 para ver uns arcos aí diferentes sendo adaptados, mas a verdade é que todos nós queríamos uma adaptação à altura, pelo menos sem ser Era de Ouro, que a gente já assistiu diversas vezes e agora a gente precisa continuar a história de Guts e tudo mais. Então, este fã-anime prometia trazer espadachim negro, todos aqueles arcos que a gente jamais viu em adaptação ou vimos de forma terrível em 2016, só que este projeto, assim como todos os projetos não oficiais, que são os únicos existentes que adaptariam Berserk, foram encerrados, ou assim parece ser. Qual é a história? Eu fiz um vídeo um tempo atrás comentando o trailer que saiu, que inclusive o Estúdio Eclipse lançou com vozes em japonês, com dublagem em inglês, coisa de somar mais de 2 milhões, 4 milhões o outro vídeo, ou seja, muita gente assistindo, uma galera com certeza patrocinando lá no Patreon deles. E o que rolou foi que recentemente um pronunciamento oficial saiu dos detentores dos direitos dessa obra de Berserk, falando deste projeto, se pronunciando a respeito deste tal anime a ser produzido. Isso considerando que o anime de Berserk, que seria lançado pelo Estúdio Eclipse, segundo eles, sairia em julho, mais ou menos, de 2025, verão lá fora de 2025, então não estaria tão longe de ser lançado se eles cumprissem este prazo, o que não parece que vai acontecer, ou talvez vá. O pronunciamento saiu na falecida, talvez não mais falecida, rede X, Twitter, em que o perfil oficial da Hakosensha, uma subsidiária ali que é responsável pela publicação da Young Animal, revista que lança Berserk toda hora que sai capítulo novo, né? Eu já ia dizer todo mês, mas não é todo mês, talvez todo ano. E essa é uma empresa abaixo da Shueisha, detentores, portanto, dos direitos de Berserk, junto do Estúdio Gaga, estúdio do falecido Kentaro Miura, criador desta obra, que agora é continuada pela sua equipe original. O pronunciamento oficial, que foi lançado em mais de uma língua, ou seja, para atingir a maior quantidade de fãs ao redor do mundo possível, falava exatamente deste projeto, dessa animação do Estúdio Eclipse, dizendo: olha, este projetinho aqui, este anime, não tem nada a ver nem com Shueisha, nem com o Estúdio Gaga, nem com ninguém que é detentor dos direitos oficiais de Berserk. Com isso, o que eles quiseram dizer de uma forma meio passiva-agressiva? Esse projeto não tem nada a ver com quem tem direito de produzir uma animação sobre ele. Ou seja, este anime aqui não é oficial, não tem relação conosco, não tem relação com a empresa de Kentaro Miura, não é oficial, não deve ser produzido, não pode continuar sendo produzido. E a gente sabe que Japão leva direitos autorais, propriedade intelectual de uma maneira muito séria, de uma forma até mais séria do que o Ocidente em geral, especialmente a gente aqui, claro, reis da pirataria, ou mesmo Estados Unidos, e para eles esse assunto é extremamente grave, não só para os detentores de direitos, mas também para o público japonês em geral, e esse é o detalhe interessante. O anunciamento foi sobre esse projeto em específico, o anime que estaria sendo feito pelo Estúdio Eclipse, mas ele reverberou para todo e qualquer projeto feito por fã de uma espécie de animação, um anime, coisa que adaptasse o mangá de Berserk. De fãs para fãs, sem intuito de ganhos financeiros, não importa. Mais recentemente, nos últimos dias, um outro estúdio chamado Estúdio Taka fez um pronunciamento dizendo que o projeto deles de animação
animação das páginas do mangá de Berserk estaria finalizado totalmente, porque esse anúncio, esse pronunciamento oficial dos detentores dos direitos da obra seria uma forma de cessar a existência, de qualquer maneira, um aviso extraoficial, uma ameaça a todo e qualquer projeto de Berserk. Inclusive, existe uma alegação implícita ou não tão implícita assim, de que a forma do Estúdio Eclipse de atuar, pedindo patrocínio pra galera, talvez buscando um tipo de lucro, ou assim achavam que estava acontecendo. Um estúdio que a gente vai chegar lá, mas alguns acusam de golpe ou scam. Isso tudo teria feito com que os detentores oficiais dos direitos se preocupassem, começassem a olhar para essas adaptações de fãs e outras, segundo o Estúdio Taka, talvez mais inofensivas, não pudessem continuar. Eu dei uma olhada no trabalho desse Estúdio Taka, pelo menos no canal deles do YouTube. O que eu vi do trabalho deles seria uma espécie de animação das páginas mesmo, o que eu já vi acontecer, inclusive com mangá de outras autorias, até mesmo com Shingeki, e inclusive canais que faziam isso, a animação das páginas, de maneira até bem feita, serem derrubados por strike. Então não é como se o Estúdio Taka estivesse fazendo uma coisa que não é condenável para japoneses, muito pelo contrário, mas se esse realmente era o projeto deles ou qualquer outro, segundo o pronunciamento deste estúdio, eles disseram que não fariam mais por causa deste pronunciamento a respeito de outro projeto. Agora, sobre Estúdio Eclipse, o que acontece? Se você entrar agora no vídeo, nos comentários mais recentes, desses que deram milhões de visualizações, dos trailers feitos e tudo mais, de Berserk, é um anime que ia sair no ano que vem, tem muita gente reclamando, xingando, falando mal, e muitos desses perfis falando em inglês ou em japonês são de japoneses. O que aconteceu? Com esse pronunciamento também em japonês no perfil oficial da editora, muitos japoneses ficaram sabendo deste projeto de anime de Berserk. O que essa galera tá falando aos montes nos comentários? Que o Ocidente desrespeita a obra de Berserk, que os mangás deveriam ficar limitados no Japão. Sim, eles chegam nesse extremo. Eles falam que americanos, especialmente, não têm noção de pirataria, que não se importam com a propriedade intelectual, que não respeitam a obra do autor, que é um absurdo o que está acontecendo. Então existe uma indignação enorme do público japonês por causa da forma que eles veem essa proteção aos direitos autorais e como eles levam a sério pra caramba isso. Não é uma coisa só de quem detém os direitos e a grana ou governamental. O pessoal, o povo aprende a valorizar e a pensar assim. Eles estão revoltados com o que aquele estúdio estava fazendo ou estava fazendo e desejando o fim desse projeto de qualquer maneira. Também existem outras pessoas, uma leva que chegou aos montes lá nos comentários, criticando o Estúdio Eclipse por terem pego patrocínio das pessoas através de Patreon, o que por si só eu não acho um problema, porque as pessoas naturalmente fazem esses projetos, às vezes catarse, crowdfunding, para lançar alguma coisa que muitos têm interesse em ver, em jogar, em assistir, em ler, sei lá, e aquilo não seria possível de chegar às mãos do público sem uma força, uma injeção de capital, já que empresas não investem, o próprio público consumidor resolve investir. É um esquema de financiamento que a gente aqui está muito acostumado a ver, presenciar e até mesmo participar remunerando alguns projetos que a gente acha legais, mas, e aqui eu coloco uma pitada de desconhecimento, não sei se é coerente, se o que eu vou dizer aqui, reproduzindo o que estão acusando o Estúdio Eclipse, é justo ou não, mas fica o alerta, fica a crítica que está surgindo também nesses comentários. Muitas pessoas estão dizendo que esse estúdio é um scam, um golpe, por causa do histórico dele fazendo esse mesmo tipo de lançamento de projeto, financiamento coletivo, trailer divulgando um anime que talvez nunca fosse lançado. Este é um estúdio e eu não fiz esse vínculo anteriormente, eu tive que ir no histórico de vídeos do canal deles para presenciar e confirmar, que fez um lançamento de um trailer que também deu milhões de visualizações, também foi dublado, parecia mais profissional para uma fã animação,
de Attack on Titan Requiem, que foi um projeto de continuidade, primeiro, do mangá. Seria um final bom para os fãs, um final corrigido. Fiz reação e leitura de quase todos esses capítulos. Os capítulos do mangá realmente continuaram e o projeto foi descontinuado por causa do falecimento, se não me engano, de maneira trágica até, de um dos colaboradores, ilustradores. Eu não me lembro muito bem, mas foi uma justificativa realmente pessoal, passional e muito específica para o projeto não continuar nas páginas, mas o Estúdio Eclipse, segundo o que eu vi ali no trailer e vi no histórico do canal, seria o responsável por animar essas páginas que nunca foram animadas. Um projeto que já teria sido lançado, independente da finalização do mangá, né, fan-made ou não, eles não fizeram qualquer lançamento de um episódio que fosse, e aí as pessoas estão acusando o Estúdio Eclipse de fazer esse mesmo esquema, de pedir financiamento, lançar um trailer, dizer que vai lançar um anime e jamais lançar, neste caso de Berserk, falando que eles jamais lançariam um anime de Berserk sequer em julho do ano que vem ou quando fosse, que isso seria apenas para eles conseguirem este financiamento e não lançar jamais. Agora, é difícil a gente dizer se isso realmente é verdade ou não. É uma acusação em cima de um histórico recente do estúdio. Independente disso, existem comentários bem recentes de um dia atrás, por exemplo, do próprio perfil oficial do estúdio respondendo a comentários que, ao contrário do que eu disse agora, desejam que eles continuem com o projeto, lancem um anime fan-made de Berserk. Eles, então, do Estúdio Eclipse falando, nós vamos até as últimas instâncias, a gente vai tentar até o final. O que isso nos leva a concluir? Que, embora alguns projetos fan-made de Berserk estejam sendo cancelados, este projeto ainda está, segundo a pessoa que controla o YouTube oficial deles, está tentando continuar. A gente não sabe, portanto, se os detentores dos direitos de Berserk entraram com algum comunicado para além do extraoficial, para além daquela notinha. Se eles vão tentar realmente derrubar os conteúdos do YouTube, o que eles ainda não fizeram até este momento em que eu estou gravando. Se eles vão tentar processar Estúdio Eclipse, ou se eles precisam de mais dados para fazer isso acontecer. Será que os japoneses estão apenas avisando e dizendo, terminem isso aí, não façam, não o lancem? Ou eles realmente estão mexendo as coisinhas para terminar este anime de Berserk de uma vez por todas. Agora, o que eu penso? Quando eu lancei os comentários sobre esse trailer, inclusive há um tempo atrás aqui no canal, eu até levantei essa bola, gente, mas eles não têm os direitos, né? E falando do certo pelo certo, realmente eles não podem lançar. Eu até gostaria que Estúdio Gaga, que Shueisha, quem quer que fosse, montasse um comitê de produção, comprasse esse projeto, melhorasse, colocasse alguns deles para trabalhar e colocasse um anime de Berserk pra frente, já que nenhum grande estúdio parece pronto a se movimentar e comprar essa ideia, mas é um sonho muito distante. Muitos interesses precisariam se alinhar e uma resposta ou perspectiva de lucro precisaria acontecer para realmente um comitê de produção investir nisso. Dito isso, é um pouco sonhador eu querer que eles consigam lançar esse projeto, desconsiderando a possibilidade de ser um estúdio scam ou não, e a gente assistir tudo tranquilamente sem dar nenhum problema de direitos autorais. É muito surreal, é um sonho bem distante, e ainda mais com todo o potencial de distribuição em marketing que esse estúdio conseguiu com o trailer, é difícil que algo assim seja lançado, os japoneses não fiquem sabendo ou saibam e deixem pra lá. Infelizmente, porque tirando todo o lado moral, de direitos, pirataria e tudo mais, eu queria ver uma animação de Berserk. Por mais que não fosse um suprassumo, por mais que fosse fan-made, parecia no trailer, pelo menos, ser um negócio feito de fãs pra fãs, e a gente sabe, né, fãs de Berserk, que a gente é carente, tudo que vem, a gente aceita, abraça, até um anime com 3D horroroso, travado, que você assiste sangrando assim o olho, mas a gente assiste porque é o que tem no dia. Mas é isso, as notícias por enquanto são essas. Se eu tiver qualquer atualização sobre este ou qualquer outro anime de Berserk, eu volto aqui e comento. Mas eu quero a sua opinião. O que você acha de todo esse assunto, toda essa polêmica, cancelamentos e rolos judiciais, talvez? Espero a sua opinião aqui embaixo. Você, fã de Berserk, que continua resistindo, embora capítulos saiam vez sim, vez nunca mais. Você que espera uma animação até hoje, fique aqui se quiser, se inscreva se quiser continuar neste canal e a gente se vê. Tchau!